gente, tudo bom? Meu nome é Dani Delanos. E muita gente chegou aqui no meu canal através de uns vídeos que eu fiz sobre a síndrome do pânico. E por esse motivo, eu vim aqui fazer esse vídeo hoje para contar a vocês como eu estou hoje depois de um ano que eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico. Eu quero agradecer as pessoas que me mandam e-mails, que me contam as histórias dela, as pessoas que estão no nosso grupo no Facebook, que se chama Síndrome do Pânico, que é um grupo fechado. Então lá as pessoas podem se abrir, que elas não serão... Ninguém vai ficar fazendo gracinha, essas coisas, né? Que eu sei que existe muito disso, infelizmente. É um grupo que está com quase 3 mil membros e sempre uma pessoa tentando ajudar a outra. Esse grupo não é meu, esse grupo é do Daniel. Ele me colocou na época como uma das administradoras e eu agradeço muito a força de todo mundo que me apoiou nesse grupo, nos meus períodos de crise, nos vários períodos que eu tive, né? Porque a síndrome do pânico, elas são várias etapas que a gente tem. Então eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que estão lá e sempre me apoiaram. Bom, hoje eu vim aqui contar pra vocês, fazer um resumão da minha síndrome do pânico, do que aconteceu aí nesse um ano. Eu fui diagnosticada com essa doença em novembro de 2012, após eu passar um período assim muito grande, gente, de ansiedade. Quem me acompanha há mais tempo e quem foi no canal vai ver os vídeos de um ano atrás. Foi a primeira vez que meus filhos vieram aqui em Londres. Depois de 9 anos que eu estava aqui, claro que eu vou sempre pro Brasil ver eles, mas era a primeira vez que eles viriam aqui. Foi aniversário de 15 anos da minha filha. E eu planejei essa viagem assim por muito tempo para eles. Acho que desde agosto que eu já tinha comprado a passagem, que eu queria dar a passagem para ela no dia do aniversário de 15 anos para ela e para o meu filho. Então, isso tudo que eu fiz com essa certa antecedência me causou uma ansiedade muito grande também. E para a situação ficar um pouquinho mais... Para eu ficar um pouquinho mais ansiosa, eu tive um problema muito sério de pulmão em novembro, me deixando hospitalizada por 2 vezes seguidas. Eu tive alta e tive que voltar para o hospital correndo. Eu tive 2 pneumotórax. Se você não sabe o que é pneumotórax, procurei no Google, porque eu não vou ficar explicando nesse vídeo. Mas foram 2 pneumotórax e um atrás do outro, que eu tive que fazer punção, tive que fazer uma mini cirurgia, colocar um dreno no pulmão. Então, assim, bem na hora que meus filhos estavam para chegar, imagina, gente, eu planejando isso por tanto tempo e faltando, assim, dias para meus filhos chegarem eu numa cama de hospital. Eu nem preciso falar para vocês a ansiedade que isso... Ai, não gosto muito de lembrar disso. A ansiedade que isso me causou. Bom, mas hoje eu tô curada, graças a Deus. O pneumotórax ficou pra trás. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Em novembro, finalzinho, não, no final de novembro, início de dezembro, quando eu tive minha alta pela segunda vez, né, eu saí do hospital sem poder andar de avião por 3 meses, sem poder mergulhar mais em piscina, alguma coisa assim, nada que me dê muita pressão. Essa coisa do mergulho eu nem liguei muito, apesar que eu adoro mergulhar. Já fiz mergulho mesmo em mar aberto, não mar aberto, né? Em Abrolhos, na Bahia, já mergulhei no Egito. Eu gosto muito de mergulhar, eu gosto, claro, não em grandes profundidades, mas eu gosto de mergulhar. Mas também é uma coisa que eu não vou mais poder fazer. Mas tudo bem, isso eu nem liguei. Mas a parte de andar de avião sim me deixou muito preocupada, porque eu tô na Inglaterra e eu sou brasileira, meus filhos moram no Brasil. E o tempo todo que eu pensava deles virem, eu pensava, ai, gente, eu tava com tanto medo deles virem sozinhos de avião pela primeira vez, uma viagem internacional.
Ai, tanta coisa passou na minha cabeça, gente, tanta coisa. Eu ficava assim, ai, se eu puder eu vou voltar com eles, se eu puder eu vou voltar com eles. Nem que seja só pra deixar eles no Brasil. E justamente na época que eu fui diagnosticada com pneumotórax, eu não podia nem pensar em entrar dentro do avião por 3 meses. Bom, logo depois que eu recebi alta do hospital, do pneumotórax, eu tava bem, né? Tava já respirando melhor, tudo. E eu fui com meu marido e uma amiga. A gente foi na inauguração de uma churrascaria com outros amigos. E na volta a gente pegou um trem que não tava tão cheio, mas era um trem que vinha direto de Croydon para Vitória, para Londres, né? Para Victoria Station. Uns 20 minutos mais ou menos, e esse trem não parava. E assim que eu entrei nesse trem, essa porta do trem fechou. Gente, eu senti a pior coisa que eu já senti na minha vida. A minha boca ficou seca, o meu coração começou a acelerar muito. Eu não conseguia respirar. E eu achei que eu ia morrer ali. Porque eu tinha acabado de sair do hospital com problema de pulmão. Então, pra mim, era claramente um problema de pulmão. Eu sei lá, alguma coisa estava acontecendo no meu pulmão. E eu não estava conseguindo respirar. E foi horrível. Foi assim, acho que os 20 piores minutos da minha vida até esse trem chegar em Vitória. Mas a minha amiga fala que eu fiquei muito branca, eu fiquei muito gelada. E assim que eu cheguei em Vitória, Max ligou para uma ambulância. A gente correu pro hospital. Chegou no hospital, não tinha nada. Eu estava normal, meu pulmão estava ótimo, meu coração estava ótimo, oxigênio no meu sangue estava ótimo. E eu fiz um check-up geral e estava tudo ótimo. Eu voltei para casa. Passou mais uns 3 dias. Começou tudo de novo. Eu comecei meu coração a acelerar. Eu comecei a respirar, sabe, respirar curto. Eu não conseguia respirar. Mais uma vez eu chamei a ambulância. E mais uma vez eu não tinha nada. É inacreditável, né? Como eu podia não ter nada, sentindo tudo aquilo. E na terceira vez, eu estava aqui na loja, trabalhando. Meus filhos já estavam em Londres quando eu tive o meu terceiro ataque de pânico. E o médico que veio me socorrer, ele falou: Daniele, você está tendo ataques de pânico. Gente, eu não sabia nem o que era isso. Falei, o que é isso? Como assim? Aí ele me explicou direitinho o que era um ataque de pânico. Eu estava num grau de ansiedade muito grande, parará. Isso tudo era do meu psicológico, não era nada real. Nada que eu sentia era real, era tudo psicológico. E, nossa, isso me deixou assim muito confusa, gente. Como eu não estava sentindo? Como aquilo era psicológico? Como que minha mente podia fazer aquilo comigo? E eu fui começando a ter um ataque de pânico atrás do outro. Até que chegou uma hora, gente, que eu já não queria mais sair de casa, porque eu achava que eu ia ter um ataque de pânico em cada esquina. Os meus filhos estavam aqui em Londres. Eu acho que isso ajudou muito, porque com eles aqui eu queria mostrar a cidade para eles. E assim eu me obrigava a sair, mas, nossa, eu me agarrava neles assim, sabe? Eu tinha tanto medo de alguma coisa acontecer comigo e eles não falavam inglês, e isso me dava uma ansiedade maior ainda. Eu sempre com o telefone na minha mão, e foi aí que começou meu inferno. Porque eu não tinha mais controle de mim, gente, eu não tinha mais controle de nada, sabe? Até que eu conversei com um amigo meu, que ele é inglês, e ele falou assim, vai no meu médico, é um médico particular. Ele falou, vai no meu médico, que o meu filho já teve isso, eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar. Eu fui nesse médico e foi aí, gente, que foi minha salvação. Ele me explicou direitinho tudo que estava acontecendo comigo, que vocês aí sabem o que é ter um ataque de pânico, né? Gente, o ataque de pânico, ele é o medo do medo. Não tem quando a gente está numa situação de medo que o coração da gente acelera, que a boca da gente fica seca, sabe? Pois é, uma pessoa que ela tem
a síndrome do pânico, como foi diagnosticada minha, porque depois de vários ataques de pânico, já se torna uma síndrome. Você fica assim 24 horas por dia, você fica em alerta 24 horas por dia. Eu devo ter perdido 10 quilos em uns 20 dias, porque eu não conseguia comer, a comida parava na minha garganta, eu tinha certeza que eu ia morrer sufocada se eu comesse. Eu não conseguia beber água, porque eu também achava que eu ia morrer sufocada. E depois que eu fui nesse médico, ele me deu um remédio, um antidepressivo, 10 miligramas. Um antidepressivo, gente, hoje em dia, tem vários remédios que eles não te deixam mais viciadas no remédio. O remédio ele não fica na corrente sanguínea. Então esse remédio que eu uso, ele não fica na corrente sanguínea, é o amitriptilina. E ele me ajudou bastante, porque com esse remédio eu parei de ter os ataques de pânico. Então tá, eu tomei o remédio, parei de ter os ataques de pânico. Meus filhos estavam aqui e eu descobri que eu criei várias fobias. Porque eu não conseguia entrar no metrô com meus filhos, eu não conseguia entrar no ônibus, eu não conseguia entrar num carro. Eu cheguei ao ponto de eu ter tanta claustrofobia que eu não queria fechar a porta da minha casa porque eu achava que eu ia morrer sufocada. E, gente, foi horrível. E eu tenho uma amiga, uma amigona minha, que ela já teve também síndrome do pânico, com depressão. E ela, graças a Deus, me falou de uma terapeuta que ela tinha feito tratamento aqui na Inglaterra. E eu fui para essa terapeuta. Então, gente, com 4 consultas, eu já estava enfrentando meus medos. Por que eu quero falar isso para vocês? Eu sei que muita gente tem um certo preconceito com remédio, só que eu acho que às vezes o remédio ele tem que ser tomado, porque eu não vou saber explicar em termos médicos, mas a síndrome do pânico ela faz elevar ou diminuir um líquido que a gente tem no cérebro, agora não sei o nome. E esse remédio vai controlar isso. É como você ter uma gripe, é como você ter uma pneumonia. Aquilo vai ter que ser controlado. A terapia, gente, ela é muito importante. Por quê? Porque é com a terapia que a gente vai curar a síndrome do pânico. O remédio ele vai parar os nossos ataques de pânico. Mas eu parei os ataques, mas eu continuava com as fobias, entendeu? Então eu tive que ir para a terapia me cuidar. Na terapia eu aprendi que o pânico ele só é curado se você bater de frente com ele. Infelizmente, gente, eu sei que para falar isso numa hora que a gente está tendo uma crise de pânico é terrível, porque a gente só quer sair correndo, né? Então, assim, a síndrome do pânico, os medos da gente, eles têm várias etapas. Vamos colocar assim, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu tinha muito medo de andar de metrô. Muito, coisa que nunca aconteceu comigo. Eu moro em Londres, andava de metrô para cima e para baixo. Depois da síndrome do pânico, eu não conseguia nem chegar na porta da estação de metrô. E eu lembro que logo depois da terapia, em fevereiro, eu comecei a ter em novembro, né, as crises. Em fevereiro, o meu marido ele tinha me dado um curso para fazer de cinema. Eu queria muito fazer esse curso. Ele me deu de Natal para fevereiro. Em fevereiro, gente, eu tava no auge da minha síndrome do pânico, já estava em tratamento, né? Mas eu ainda sentia muito medo de tudo. E eu falei isso pra minha terapeuta e ela falou assim: essa vai ser sua prova de fogo. E eu sabia que o meu marido não podia ir comigo. E eu tinha que pegar um metrô de Gloucester Road para Leicester Square. Gente, eu cheguei na porta do metrô. Juro pra vocês, eu comecei a chorar assim, meu olho encheu de lágrima. E eu pensei assim, eu não vou, porque eu não vou entrar dentro desse metrô, eu não vou conseguir. E do outro lado eu lembrava das palavras da minha terapeuta: tá com medo? Vai com medo, porque você só vai vencer esse medo enfrentando ele. E desse lado eu pensava assim, não, eu vou ter que começar a enfrentar isso. E outra coisa, eu ia ficar fechada dentro de um auditório. Então isso tudo começou a mexer com a minha cabeça. E, gente, eu fui.
Olha, eu entrei dentro desse metrô. Gente, eu suava, eu tremia, a minha mão acho que pingava. Eu começava assim a fazer a respiração que ela me ensinou, a respiração diafragma, que é muito importante para quem tem pânico, fazer a respiração diafragma, porque é onde você começa a controlar a sua respiração. Eu fazia essa respiração o dia inteiro, para na hora que eu tenho um ataque de pânico eu saber controlar o que ia acontecer comigo. Então assim, eu fui chorando, pedindo a Deus, peguei uma Bíblia, comecei a rezar e eu cheguei lá. E gente, eu fiquei o dia inteiro no curso. E quando eu voltei, que eu voltei sozinha de novo de metrô, eu cheguei em casa e eu chorei de emoção, porque eu tinha entrado no metrô. E é o que ela falou, gente, a primeira vez foi difícil, a segunda já não foi tão difícil, a terceira eu já estava indo mais tranquila e hoje em dia eu já ando de metrô como antigamente. Mesma coisa aconteceu de andar de ônibus, de andar de carro, de ficar fechada em casa. Nesse meio tempo, o meu sogro morreu, meu marido é russo, meu marido teve que ir para a Rússia, eu fiquei sozinha em casa. E assim, o pessoal do grupo me deu muito apoio, porque eu sempre postava lá, e eles sempre, sabe, me dando apoio, me ensinando o que era para fazer, minha terapeuta também me dando muito apoio. Então, gente, eu acho o seguinte, se hoje você está passando pelo que eu passei, tem cura. Eu sou a prova disso. Hoje eu tô com minha vida 100% voltada ao normal. Vocês podem ver aí nos meus vídeos. Eu faço vlogs por Londres, faço tudo. O meu grau de ansiedade diminuiu bastante. Hoje eu acho que eu até falaria obrigada para a síndrome do pânico, porque ela me mudou como pessoa. Ela me fez conhecer quem eu realmente era. Antes eu não prestava atenção em mim, eu não prestava atenção em nada. Eu só andava correndo, eu queria controlar tudo, eu queria controlar... Gente, meus filhos moram no Brasil, eu queria controlar os horários deles no Brasil, eu queria controlar a minha vida, a vida do meu marido, a vida de todo mundo. Não por eu ser, sabe, eu achava que isso fazia bem para as pessoas, eu achava que eu estava fazendo bem. Só que assim, eu estava fazendo mal, muito mal para mim também. Então assim, hoje eu sou uma pessoa totalmente do avesso. Hoje eu sei falar não. Eu aprendi a falar não com a síndrome do pânico. Porque antes eu fazia as coisas que as pessoas queriam, mesmo que eu não quisesse fazer. E depois aquilo ficava remoendo dentro de mim, e aquilo me dava também um grau de ansiedade terrível. Hoje em dia não. Se eu não quiser fazer, eu falo não quero. Ah, por que não? Não, porque eu não quero, não sou obrigada. Não... E as pessoas, sei lá, de repente elas podem achar, nossa, Dani tá grossa, Dani tá assim. Não, gente. É que realmente eu mudei para melhor, porque hoje eu me sinto uma pessoa melhor, eu me sinto uma pessoa mais forte. Eu quase não tenho... Gente, eu acho que eu tenho ansiedade desde pequena, desde que eu nasci. Só pode. Porque assim, eu lembro, eu pequena, meu coração acelerando, eu lembro que minha mão suava muito. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Hoje em dia eu não sou mais uma pessoa ansiosa. Eu não faço mais planos para o futuro, eu vivo hoje. O livro que me ajudou muito a atravessar o pânico foi O Poder do Agora, quem puder ler, pode ler, e Saúde Espiritual. Foram 2 livros que me ajudaram muito, que eles falam sobre o pânico. E eu aprendi a parar de fazer planos a longo prazo. Meus planos, gente, são curtérrimos, são de 1, 2 dias, 3, porque plano a longo prazo dá uma ansiedade muito grande na gente. E a gente nem sabe se vai ter o amanhã. A gente tem que viver o hoje. A gente tem que aprender a ser feliz com o que a gente tem hoje. Não é ficar, sabe, eu vou ser feliz daqui a 1 ano porque eu vou conseguir isso. Não, eu vou ser feliz hoje porque eu tenho isso hoje agora. Então assim, eu aprendi muito com a síndrome do pânico. Outra coisa, gente, que eu quero falar muito pra vocês, voltando aqui, sabe, me dá muita raiva quando às vezes eu vejo no grupo alguém fala assim... a minha terapeuta falou que síndrome do pânico não tem cura. Gente, mentira. Lógico que tem cura. Conheço várias pessoas que estão curadas, entendeu? Então, não tem cura, tem controle, elas falam. Tem gente que fala, não tem cura, tem controle. Eu acho o seguinte, se você entrar no tratamento sem acreditar na cura, você nunca vai ser curado. Então, eu acho terrível
Se uma terapeuta, uma psicóloga falou isso pra vocês, já nem fiquem com ela, entendeu? Porque eu acho assim, se ela não te dá o primeiro empurrão pra você acreditar na sua cura, então você já não devia nem estar fazendo terapia com uma pessoa dessa, né? Porque, olha, gente, eu me sinto curada. Claro que às vezes a gente tem aquele picozinho de ansiedade. Só que eu acho que depois que a gente se cura da síndrome do pânico, não sei, as pessoas que já se curaram, falem pra mim, parece que isso até some, entendeu? Esses dias eu tava até falando com a minha terapeuta, eu falei assim, doutora, sabe que eu tenho medo? Antigamente eu planejava muitas coisas, eu, sabe, fazia 1000 planos, e eu não sei, eu acho que hoje em dia, depois do... A minha terapeuta falou uma coisa muito engraçada, porque ela falou que é uma coisa muito chula, que ela ia me falar, mas pra mim entender num bom português, eu liguei o foda-se na minha vida. E foi verdade, gente, eu liguei o foda-se, porque hoje em dia eu não fico fazendo planos, entendeu? Eu não fico pensando, ai, o que vai acontecer? Ai, será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou... Não! Gente, tudo tem sua hora certa. Deus está no controle de tudo. Não cai uma árvore, um pé, uma folha de um pé de árvore, se Deus não quiser. Então, assim, não adianta ficar ansioso. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que não... Não sei, às vezes eu vejo gente postando assim, ai, será que eu vou conseguir, sei lá, engravidar? Gente, isso só causa mais ansiedade pra você. Só Deus sabe se você vai conseguir engravidar. Não fica perguntando aos outros umas perguntas que ninguém vai poder te responder, entendeu? Então, assim, eu acho que... E eu já tive essa mania. Será que eu vou conseguir fazer isso, gente? Como assim perguntar, será que eu vou conseguir fazer isso? Gente, a única pessoa que sabe se a gente vai conseguir alguma coisa é Deus, entendeu? Então, assim, as pessoas que já são ansiosas, elas têm que evitar isso. Gente, essa doença, ela tá crescendo muito. Eu li numa revista americana que as doenças psicológicas, elas vão ser o mal do século. Tá aí a depressão, o estresse, a síndrome do pânico, e realmente está cada vez mais aumentando o número de pessoas com esse tipo de doença. Inclusive hoje eu comecei a preencher a minha ficha. Eu vou fazer um curso, eu já fiz um curso de psicologia aqui. Eu vou fazer outro curso que ele trata um pouco da síndrome do pânico e depressão, porque eu pretendo sim trabalhar com isso aqui na Inglaterra. Aqui tem uma profissão que se chama tipo conselheiro. Não é um psicólogo, mas é um conselheiro que você pode ir, você pode conversar. E eu pretendo trabalhar com isso, então eu já peguei a aplicação para fazer minha matrícula. Esse curso ele é longo, ele é acho que 2 anos de curso, mas você pode entrar em várias áreas da psicologia, e eu com certeza vou escolher, eu escolhi a área de doenças que vem da ansiedade, porque já tem um estudo para essa área. Então, tô falando no português, né? Mas essa área que eu quero estudar são para doenças ocasionadas por ansiedade, que foi o que eu passei. A minha própria psicóloga, ela falou, Dani, você deveria fazer isso, porque eu acho que você está pronta para ajudar outras pessoas, porque nada melhor do que uma pessoa que já passou por isso para poder estar ajudando outras pessoas. Eu fico assim, gente, sabe, eu recebi um e-mail de uma pessoa, não vem ao caso falar o nome dela, mas ela me contou a história dela todinha. A gente trocou e-mail por vários meses, e acho que um mês passado eu recebi o e-mail dela, ela me contando como estava a vida dela, como ela tinha levado o que eu tinha falado para ela, o que ela tinha feito, e ela falando que graças a Deus ela me deu ouvidos, que ela foi procurar uma terapia, que ela já estava conseguindo sair de casa, que ela já estava conseguindo tomar o controle da vida dela novamente. Então, assim, gente, eu sei que tem muita gente às vezes não acredita na terapia. Eu sei que terapia no Brasil é caro. Tem várias coisas. Mas, infelizmente, gente, a síndrome do pânico é uma doença que ela tem que ser tratada na terapia, porque ela é uma doença psicológica. Ela é uma doença que está no nosso psíquico. Nosso psíquico, né?
E ela tem que ser tratada de dentro pra fora, não tem jeito. Você pode tomar remédio, lógico que vai te ajudar, mas você não pode tomar remédio a vida inteira pra curar uma síndrome do pânico, porque você não vai ficar curado. O dia que você parar de tomar remédio, ela vai voltar. Como eu vejo acontecer vários casos. Então, vocês têm que tratar ela aqui dentro, ó. Tratando ela aqui dentro, vocês vão ver como a vida... Gente, e eu garanto pra vocês, a vida de vocês vai ficar melhor do que estava. Porque... Nossa, essa doença me abriu, assim, muito os olhos. Não que eu queira que ela tenha ela de novo, tá? Pra me abrir mais nada. Porque, olha, gente, eu sei o que eu passei. Eu sei, assim... Ai, o quanto eu chorei, sabe? Talvez vocês hoje estejam vendo esse vídeo, estejam passando o que eu passei. Eu chorei muito. Eu não sentia mais prazer em nada, em andar, em passear, em viajar. Eu tinha medo de tudo. Meu coração vivia acelerado. Eu vivia no estado de alerta assim, constante. Eu não relaxava, minha mente não relaxava. Gente, eu cheguei ao ponto, vou contar pra vocês, de eu tomar banho, botar uma camisola e me dar conta que eu tava de camisola e eu ia colocar uma roupa porque eu tinha medo de morrer dentro de casa. E eu pensei assim, pelo menos vou me deixar de roupa. Eu tinha medo de trancar minha porta, eu morrer e ninguém conseguir entrar dentro da minha casa. Claro, eu moro com o Max, mas sei lá, vai que eu morro e ele não tava, sei lá, por aí. Então, assim, talvez você que não tem essa doença, vocês nunca vão entender o grau que é isso pra gente. Entrar num carro, pra gente, tem gente que até pra sair no portão é difícil. Então a gente vira prisioneiro de nós mesmos. Eu comecei a ter muitos pensamentos ruins. Tive uma fase que eu tinha muito pensamento ruim, muito. Eu tive uma fase que chamam de desrealização, que é você ver o mundo inteiro, gente, tudo acontecendo e parece que você não tá ali. Não tem nada pior que isso, sabe? Parece que é um filme ao vivo passando na sua frente e você não tá ali, você não pode fazer nada. Você tá sem ação, você tá sei lá, um vegetal ali. Então eu passei por isso. Eu tive uma fase que eu falei com o Max, pelo amor de Deus, tira tudo que for de faca, tesoura daqui de casa, porque eu tinha medo de fazer alguma coisa comigo, sei lá. A gente não sabe. Eu achei que eu ia ficar louca. Eu me via, assim, me imaginava num hospício amarrada, sabe? Porque, gente, é tão louca.